Olá, pessoas criativas, tudo bem com vocês? Eu espero que esteja tudo bem por aí. Para quem não me conhece, meu nome é Vanessa Carvalho, eu sou proprietária aqui do canal Dicas do Cantinho da Val. Hoje chegamos à nossa segunda aula do projeto Sereia. Então, se você não assistiu a aula 1, eu vou deixar o vídeo aqui na descrição e também aqui no card para que vocês possam acompanhar. Então eu já vou pedir para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal e convidar muitos amigos para que o nosso canal possa crescer e para que eu possa continuar trazendo projetos lindos como esses aqui de forma gratuita para vocês, combinado? Então vamos apresentar a nossa segunda aula, que vai ser essa flâmula, gente. Olha só que coisa mais linda! E vamos aprender muitas técnicas legais, a técnica da alga realista, das pedrinhas realistas. Tem muita coisa bacana pra gente aprender nessa peça linda, tá bom? Então, chega de papear, bora feltrar e aproveitem bastante essa aula, hein? Vambora! Vamos começar a aula fazendo a estrutura da nossa flâmula. Então aqui eu vou usar uma camada de papelão paraná e uma camada de EVA branco. Então vamos fazer a junção dessas duas partes utilizando a cola de silicone fria. E depois vamos colocar o nosso recheio entre as nossas partes de feltro. Aqui eu vou aplicar a cola de silicone fria, tá? Não aplique a cola nas bordinhas do feltro, porque nós vamos fazer a costura e vamos fazer o pontinho caseado em volta de toda a peça. Eu já ensinei a fazer o ponto caseado aqui no canal. Antes de fazer a costura, já deixa ali uma marcação de 1 centímetro da bordinha para dentro. Aqui eu utilizei a caneta fantasminha para poder apagar depois. E a peça ficará assim depois de costurado. Agora vamos para a parte de fora. Então aqui para fazer a referência ao fundo do mar eu fiz esse quebra-cabeça e ele vai vir com esse gabarito lá para que vocês possam montar. O molde vai vir riscado exatamente como no gabarito e na hora de passar para o feltro vocês vão virar esse molde para baixo, vão riscar no avesso do feltro e depois recortar e virar para o direito, tá bom? Eu preferi riscar dessa forma porque eu achei que no molde ele ficaria confuso se ficasse riscado ao contrário do gabarito. Depois de fazer todo esse recorte do molde, nós vamos fazer a colagem. Aqui eu vou utilizar a cola de silicone fria mesmo. Você vai ter que se atentar só em aplicar essa cola bem nas bordinhas, porque essa parte não vai ter costura. E aí você vai seguindo ali o seu gabarito para poder montar esse quebra-cabeça. Essa base para colar o quebra-cabeça em cima também vai estar no molde para vocês, tá bom? Vocês vão recortar uma vez no feltro claro aí, de preferência na cor do fundo ali da peça maior que você fez. E agora vamos encaixar essa parte com quebra-cabeça seguindo ali aquela marcação de 1 centímetro que nós fizemos antes. Aqui eu vou utilizar a cola quente mesmo e para isso vocês vão colando aos pouquinhos porque a cola seca rápido, né? Então você encaixa ali a sua peça e vá aplicando a cola aos pouquinhos até finalizar toda a colagem. E se você quiser, você ainda pode colocar um acabamento ali na parte de baixo com fita pompom, aí fica a seu critério. E na parte de trás vamos fazer uma marcação de 2 centímetros a partir da parte de cima ali da flâmula, tá bom? Essa marcação vai ser para que nós possamos encaixar as nossas alças. A alça, gente, é bem simples, nós vamos recortar o molde 2 vezes no feltro e vamos fazer o ponto caseado em volta. Em seguida, vamos aplicar um botãozinho ali na frente para dar todo o charme aí nessa peça. E agora eu vou mostrar para vocês aqui a aplicação da alça. Então, nós vamos seguir aquela marcação de 2 centímetros ali para marcar essa altura e vamos aplicar utilizando a cola quente. E agora vamos colar a parte da frente da nossa alça. Aqui também eu vou fazer uma marcação, utilizando a caneta fantasminha régua, de 2 centímetros, considerando, gente, a nossa parte da flâmula de baixo, aquela que nós fizemos lá primeiro, a parte cinza, tá bom? E aqui é só repetir o processo, colando a alça, seguindo a marcação. E daí você vai fazer o mesmo processo do outro lado. Então, a nossa flâmula já está pronta, vamos agora para os detalhes. Vamos começar, então, confeccionando o nosso coral. Então, você vai aplicar a cola quente ali na parte de baixo da tirinha de feltro e vai fazer picotes na parte de cima. Com essa mesma tira, nós vamos fazer 2 corais. Então, você vai dobrar a tirinha ao meio e vai recortar. E agora, vai seguir aplicando a cola ali na parte de baixo e vai enrolando. Daí, você vai ter, ó,
esse modelinho de coral barra florzinha, tá bom? Então, você vai repetir isso em outras cores. E agora vamos fazer as nossas pedrinhas, gente, que ficaram muito fofas. Aqui eu recortei em vários tons de cinza. Então, nós vamos utilizar esse arame para artesanato, que é um arame bem maleável, você encontra fácil para comprar em lojinhas de armarinho. Vamos tirar um pedacinho, não tem tamanho certo, tá? Vamos utilizar ali um retalhinho de feltro para auxiliar na colagem e você vai enrolar esse arame ali no centro do círculo, tá bom? E vai fixar ele ali utilizando retalhinhos. Em seguida, vamos passar o ponto alinhavo na borda do nosso círculo e vamos puxar, fazendo um fuxico mesmo. Depois de puxar a linha, você vai dar 2 pontinhos para poder arrematar e essa linha ficar bem travada. E agora a parte mais legal, você vai modelar a sua pedrinha aí para o formato que você quiser. Então elas ficam super lindas e com um efeito bem natural. Agora vamos fazer a nossa alga. Nós vamos utilizar aqui também o arame para artesanato. E nós vamos dobrar a pontinha, fixar ali em cima utilizando o dedo e fazer o formato do bracinho da alga. E depois é só aplicar um pouquinho de cola quente na parte ali de baixo e repetir o processo nas outras partes. O resultado será esse. Reparem que a parte de cima ali ela é soltinha mesmo. Bem, agora ajeite bem o arame e vamos fazer a dublagem utilizando a cola quente. Aqui, gente, nesse caso a cola quente é a que melhor funciona, tá bom? Então, você vai aplicando a cola quente e vai pressionando ali a sua alga sobre um outro retalhinho de feltro. Então, você vai fazer esse processo ao longo de todas as perninhas da alga, com bastante calma, com paciência, e vá colando essa alga, ajeitando ali o arame para a parte de dentro dela, para que ele não fique exposto. Depois de finalizar a dublagem, nós vamos refilar esse feltro seguindo ali o desenho da alga. E para dar acabamento, vamos passar a chama do isqueiro bem rapidinho, tá, pessoal? Em volta de toda a alga para poder selar. E aqui tem que ser bem rápido porque o feltro ele derrete com o calor da chama do isqueiro, tá bom? Depois você vai juntar as outras águas que você fizer aí e modelar. E agora eu vou mostrar para vocês as partes que vão ser dubladas, porque elas vão ser feitas de forma igual. Então, o cabelinho aqui da nossa sereia, nós vamos dublar. Eu tô utilizando aqui a cola de silicone fria mesmo, tá? Então, eu vou aplicando essa cola ali nas bordinhas e vou fixar esse cabelinho em um outro retalho de feltro. Aqui você pode ir aplicando aos poucos, porque é uma peça grande. Então, sempre aplicando a cola ali nas bordinhas, até finalizar toda a colagem. Aqui não tem muito problema se essa cola vazar, o ideal é que não vaze, mas não tem problema porque nós vamos refilar. E aqui nós vamos aguardar essa cola secar para fazer o recorte. As franjas da sereia, elas vão seguir exatamente esse mesmo processo, tá bom? De dublagem, para ela ficar bem firme. As nadadeiras também. A nadadeira só vai ter esse detalhe aqui na parte de cima, que é só você aplicar com a cola de silicone fria. E agora que o cabelinho ele secou, já refilei, eu vou passar aqui a chama do isqueiro, igual eu fiz lá na alga, para poder selar essa parte de fora. Mas é opcional, se você não quiser, não precisa fazer. Em todas as partes dubladas, eu fiz esse acabamento com a chama do isqueiro. O top, você vai recortar o molde uma vez no feltro e nós vamos aplicar utilizando aqui a cola de silicone fria. Então, você vai aplicar essa cola principalmente ali na parte de cima e nessa voltinha que fica para baixo eu não apliquei, porque nós vamos fazer uns pontinhos aí. E daí é só você colar esse topzinho em um retalhinho de feltro de uma cor diferente para dar um destaque. Depois de finalizar a colagem, vamos fazer aqui o detalhe da concha. Então, eu vou travar a minha linha ali na parte de baixo, onde eu não apliquei a cola. E vou fazendo essa marcação seguindo ali as ondinhas da concha, gente. É bem simples, ó. Você só vai passar a linha para demarcar ali, para fazer esse detalhezinho da concha. E eu vou fazer isso em toda ela. Finalizada essa parte, eu só vou aplicar aqui uma pérolazinha nessa parte de baixo, para dar mais um charme aí nessa concha. E, gente, eu tô usando aqui a linha comum mesmo de costura dupla na agulha, tá bom? Para caso vocês tenham alguma dúvida aí. E agora é só travar a nossa linha ali na parte de trás, fazer o recorte.
Agora eu vou refilar esse feltro rosa, seguindo o desenho da concha, porém deixando uma bordinha de destaque. Depois é só fazer o mesmo processo de dublagem que já fizemos anteriormente, finalizando aqui com a selagem do isqueiro, e ele ficará assim. Essa concha da cabeça, como ela é muito pequenininha, eu já recortei o molde 2 vezes e fiz o processo de dublagem normal, só que eu não coloquei acabamento na parte de trás. Para a plaquinha, eu imprimi o nome na fonte no tamanho que eu queria. Passei para um papel seda utilizando a caneta esferográfica mesmo comum, posicionei esse papel seda sobre um retalho de feltro e fixei com 2 alfinetes. E aqui eu vou fazer o pontinho atrás para poder bordar esse nome, é só seguir ali o desenho e ir fazendo pontinho. E eu estou usando também a linha comum, porém com 4 perninhas na agulha. Quanto mais uniformes forem os tamanhos dos seus pontinhos, mais bonito vai ficar esse bordado. Então vá fazendo com calma, com paciência, essa parte não precisa ter pressa. Depois de bordar todo o nome, é só você agora tirar esse papel seda. Então aqui, ó, você pode utilizar o auxílio da agulha mesmo para ir tirando esse papel ali debaixo dos pontinhos. É bem tranquilo de fazer, é só você fazer com paciência que vai dar tudo certo, tá bom? E agora eu vou refilar esse feltro seguindo mais ou menos ali o formato do nome, deixando uma borda bem legal, bem boa para dar um destaque nesse nome. E em seguida vamos colar na nossa plaquinha que vai estar lá no molde para vocês. Aqui eu estou utilizando a cola de silicone fria, mas pode ser a cola quente também sem problema. Agora eu vou colar aqui alguns apliques, vou colar essa estrelinha aqui, por exemplo, que tem a ver com o tema. Vou utilizar essa cola, tá, gente? Eu vou deixar aqui na descrição para vocês, que é uma cola que tem uma fixação boa, e vou colar também umas meias pérolas. Em seguida, eu fiz a aplicação desse feltro da plaquinha em um outro feltro rosa e refilei, deixando ali a bordinha igual nós fizemos lá no top. Para fazer a concha, eu vou utilizar aqui a manta R2 e vou posicionar as partes da concha nessa manta com um pouquinho de cola de silicone fria. Depois é só refilar o excesso de manta, juntar as 2 partes da concha e passar o ponto caseado em volta. E depois é só fazer aquela marcação com a linha que fizemos no top, na concha menor, e nessa concha maior eu só não vou aplicar a pérola porque ela vai ficar escondida. Vamos começar a confecção da sereia pela cabeça, fazendo a marcação ali dos olhos e da boca, utilizando o molde como gabarito. Eu só furei o molde com agulha, gente, e fiz a marcação com a caneta fantasminha. A boquinha nós vamos bordar aqui com pontinho atrás, igual eu fiz lá no nome. Aqui eu vou colocar a base da franja, aplicando com a cola de silicone fria. Se vocês não quiserem aplicar essa base, ok, mas eu gosto de aplicar para não correr o risco de ficar ali nada aparente do feltro nude na hora de aplicar as franjas em si. E vamos aplicar aqui também a parte de trás do cabelinho, utilizando também a cola de silicone fria. E agora vamos fazer o recheio. Vou botar um pinguinho de cola ali na parte de cima e na parte de baixo. Vou posicionar a cabeça ali na manta R2, a mesma coisa com a parte de trás. Porém, aqui eu vou colocar mais uma camada da manta, porque eu quero que essa cabeça ela fique bem gordinha. Agora é só refilar, juntar as 2 partes e fazer o ponto caseado em volta. Então, gente, aqui, ó, você vai juntando as partes de feltro, apertando com o dedo e fazendo ponto caseado, porque ela vai ficar bem gordinha por causa da manta, mas é só vocês irem fazendo dessa forma que dá certo, tá bom? E eu já ensinei aqui no canal esse ponto caseado com aplicação de pérolas, eu vou deixar o link aqui na descrição para vocês. E agora vamos fazer a profundidade dos olhos. Aqui é só ir seguindo a marcação, fazendo o pontinho atrás e puxando a linha para que esse feltro ele afunde e faça esse efeito mais fundinho nos olhos. O molde dos olhinhos vai estar lá no material para vocês, eu recortei no feltro preto e aqui eu vou fazer a aplicação utilizando a cola de silicone fria. Só lembrem de apagar a caneta fantasminha antes de colar os olhos para que não corra o risco de borrar, ok?
Eu gosto de marcar os cílios e as sobrancelhas depois da peça já preenchida e dos olhos aplicados, porque para mim eles ficam na posição mais correta. Mas se vocês quiserem seguir, eu deixei um gabaritozinho para vocês lá no molde, tá certo? Eu prefiro fazer dessa forma porque eu acho que fica mais certinho. Então aqui eu vou dando pontinhos, bordando a mão livre mesmo. Depois de finalizar, é só fazer um arrematezinho simples na parte de trás. Para fazer as bochechas e os pontos de luz das minhas peças, eu utilizo as tintas de tecido, tá bom? Então aqui eu estou utilizando a tinta rosa. Vou usar o pincel aqui, molho na tinta, tiro todo o excesso, um pedacinho de papel toalha e vou dando batidinhas circulares ali no local da bochecha até chegar ao tom desejado. E depois eu faço pontinhos de luz utilizando a tinta de tecido branco e o cabinho do pincel. Nos bracinhos eu coloquei apenas uma camada de manta R2 por dentro e fiz o ponto caseado em volta. O corpo nós vamos ter que montar, então vai ter essa marcação lá no molde para vocês. Então, vocês façam a marcação com a caneta fantasminha ali de alguns pontinhos, aplique a cola quente ali na cauda e posicione certinho na marcação. Nós vamos fazer isso na parte da frente e na parte de trás. Em seguida, vamos fazer a aplicação da manta R2, como já fizemos anteriormente, e aqui realmente vai ser só 2 camadas mesmo. A única que vai ter 3 camadas é a cabeça da nossa boneca. Vou juntar as partes e fazer o ponto caseado em volta normalmente. Agora vamos fazer o umbigo, é bem simples, você vai e volta com a agulha dando puxadinhas na linha para afundar. Aqui 2 vezes indo e voltando já são o suficiente. E aí você vai dar um pontinho de arremate na parte de trás, bem simples, e cortar a sua linha. Vamos fazer a colagem da cabeça no corpinho, então você vai levantar ali o seu cabelo, aplicar um pouquinho de cola quente no pescoço e pressionar a cabeça até que a cola seque totalmente. E depois você já pode colar essa parte do cabelinho que ainda estava solta. Para dar um brilho nessa cauda eu vou colar algumas pedrinhas. Aqui eu escolhi essa, que era uma que eu já tinha aqui. E vou colar umas meias pérolas também. Aqui eu utilizei também aquela cola lá do início. E aqui vamos posicionar o bracinho, aplicando um pouquinho de cola quente ali na parte de cima e colando na parte de trás. Para colar o top aqui, nós vamos utilizar a cola quente também. Vamos seguir colando o cabelinho da parte de trás, então veja a posição certinha, aplique a cola na cabeça da boneca, isso é muito importante, e depois posicione a cabeça no cabelo. E aqui nós vamos aplicando um pouquinho de cola na parte de trás para fixar bem esse cabelinho. A montagem da franja vai seguir essa ordem que eu vou mostrar para vocês aí no vídeo e elas vão estar numeradas lá no molde para vocês, tá bom? Então vá aplicando um pouquinho de cola e pressione até a secagem total da mesma. E depois você vai colando as outras partes, sempre aplicando a cola ali na parte de baixo que vai ficar em contato com o feltro que já está posicionado. E aqui você vai seguir colando bem devagarzinho, com bastante calma, para que a franja ela fique bem montadinha. E na franja número 4, que é a última franjinha, eu só vou aplicar a cola mais ali na parte dos picotadinhos. A parte de baixo eu vou deixar soltinha para que ela fique com esse efeito mais solto, né? Agora já podemos colar também a nossa mini concha ali da cabeça. Aplique a cola só na parte de baixo mesmo e posicione ali no meio da franja. E vamos colar também as nossas nadadeiras. Então, gente, uma dica para que as peças sempre fiquem bem acabadas, quando você tem a união com a cola quente, é importante que você sempre pressione as peças até a secagem total da cola, tá bom? E a sereia ficou pronta, agora vamos para a montagem da nossa flâmula. Então, sempre antes de colar, você posiciona todas as peças na sua flâmula para ver posição, tudo certinho, antes de começar a colagem para que não tenha erro.
Aqui eu vou começar aplicando a plaquinha ali na parte central da minha flâmula. Vou seguir colando as conchas, eu já vi ali a posição que eu quero. Então, vou aplicar a cola quente e vou fixar as minhas conchas. Para dar mais altura nessa sereia, para que a colagem não fique torta, eu vou colocar aqui um calço na parte de trás utilizando a própria manta R2. Eu cortei em quadradinhos e colei com a cola quente. E aqui eu vou posicionar uma cabeça, que é a parte que vai ficar mais alta ali para o outro lado, porque já tem a concha, né, dando suporte do outro lado. E vou colar uma ali embaixo da cauda da sereia. Aqui eu utilizei 3 camadinhas de manta, ok? E agora sim, nós vamos colar a nossa sereia na nossa flâmula. Então, nós vamos aplicar a cola ali naquela camadinha que nós fizemos com a manta e vamos pressionar até a secagem total dessa cola. E para que a nossa sereia fique bem segura, nós vamos aplicar um pouquinho de cola ali no cabelinho, onde ele se encontra com a concha ou com o filtro de baixo. Você pode aplicar ali do outro lado também. E aqui eu dei um pinguinho de cola também na nadadeira, bem pouquinho mesmo, gente, é só para dar aquela fixada. E aqui eu continuei fazendo a colagem, agora posicionando as nossas algas, então veja sempre a posição antes de aplicar a cola e pressione ali até a secagem total. As pedrinhas e os corais, gente, vocês vão colando aí conforme vocês acharem a necessidade, tá bom? Então aqui eu vou colocar algumas embaixo da sereia, eu vou colocar outras ali embaixo da alga e você vai espalhando aí para ficar bem preenchido. E agora, para dar mais um charme aqui, eu vou colar meias pérolas, vou colar mais uma estrelinha ali na parte de baixo em cima das pedras. E aí fica a gosto de vocês, tá bom? Então, vai enfeitando a sua flâmula. Agora, vamos para a parte de pendurar. Aqui eu estou utilizando essa vareta que é própria para fazer flâmula mesmo. Eu vou posicionar ela ali para ver a distância certinha e estou usando aqui o fio acetinado, tá? Então, eu vou posicionar minha flâmula bem certinha, vou ver ali a distância, né, da varinha e vou fazer uma marcação com a caneta fantasminha. Então, eu vou amarrar o primeiro lado fora ali da flâmula, porque facilita, tá? Então, ali onde eu fiz a marcação, eu vou aplicar essa cola aqui, que eu já venho utilizando desde o início, e vou passar esse meu fio acetinado uma vez, e depois eu vou dar mais uma volta e vou dar o primeiro nó. Antes de dar o segundo nó, eu vou aplicar mais um pouquinho dessa cola ali em cima, e aí sim, eu faço esse segundo nó para ele ficar bem preso. Essa cola, gente, ela vai permitir que o seu nó ele não saia do lugar e nem corra o risco do seu fio soltar. E aqui eu vou recortar o excesso e vou passar ali a chama do isqueiro na parte de baixo só para evitar que esse fio desfie. E depois nós vamos encaixar a nossa varinha ali nas alças. Vai ver ali a posição certinha, vai ver a altura do seu fio, aqui é questão de gosto mesmo, você vai escolher a sua altura. E vamos repetir o mesmo processo do nó do outro lado, seguindo a mesma marcação. E com isso finalizamos a nossa flâmula, ela vai ficar assim, ó, bem acabadinha ali no nó. As algas aqui, se você quiser, você pode torcer para que ela fique com um efeito ainda mais bonito. E eu espero que vocês tenham gostado. Não esquece de deixar o seu like e compartilhar com seus amigos para que esse vídeo alcance mais pessoas, tá bom? E eu espero vocês nas próximas aulas. Tchau, tchau!